dia, irmãos. A paz do Senhor, estamos aqui com a graça de Deus para mais uma lição da nossa Escola da Palavra, dos jovens. Então, se você tem esta revistinha, você já pega a sua revistinha. Se você não tem também, não tem problema, você vai conseguir acompanhar tranquilamente, tá bom? Se dedique nesse momento a essa lição, se dedique nesse momento a aprender do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa manhã tão abençoada. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é o Deus da vida, tem nos sustentado, tem nos renovado. E nós queremos nessa manhã aprender mais, Senhor, da Tua palavra, para praticarmos, para sermos cada dia mais semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, que é o nosso alvo para toda a nossa estrutura de vida, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Alcança cada jovem, alcança cada coraçãozinho nessa manhã, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Pega a sua revistinha, pega a Bíblia, você que gosta de anotar, anota também, né? Você pode rever esse vídeo, né, algumas vezes, se for da sua vontade. Se tiver alguma dúvida, pode postar lá no grupo dos jovens, a gente responde você. Se você não está no grupo dos jovens, você pode me procurar o pastor Egídio, procura o Mateus, procura o Gabriel, que são professores da nossa escola bíblica dos jovens, né? Da nossa escola da palavra dos jovens, dos adolescentes. Tudo bem? Então vamos lá. A nossa lição de hoje, a lição 10, né? O tema é acolhei-vos uns aos outros. E o nosso versículo principal, né? A gente vai ler outros versículos, tem outros textos bíblicos envolvidos, mas o nosso versículo principal está em Romanos, no capítulo 15, no versículo 7, que diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Então, vamos lá. Nosso alvo, né, nós temos um alvo, sempre que nós estudamos a palavra de Deus, nós temos um alvo que compreende saber, né? Nós vamos estudar sobre um tema e vamos saber sobre ele, sentir, né? Esse tema vai habitar o nosso coração, vai habitar o nosso entendimento e agir. O nosso estudo ele vai provocar uma mudança de atitude na nossa vida. Esse realmente é o nosso grande objetivo, né? Que o Espírito Santo, juntamente com a sua palavra, possa nos ajudar na trajetória que temos de vida como alvo de parecermos com Jesus. Amém? Então, nós vamos saber o quê? Compreender o significado de acolher e praticar esse ato de todo o coração. Sentir, o que nós vamos sentir? Nós vamos nos alegrar por poder acolher o irmão necessitado. Nós vamos nos alegrar por ser instrumentos de Deus para acolhimento. E vamos agir, né? Vamos acolher sempre. E em amor, para a glória de Deus. Amém? Como disse o versículo que a gente acabou de ler. Mas o que significa acolher? Acolher, segundo o dicionário, significa dar ou receber refúgio, abrigo ou proteção. Abrigar, proteger, recolher, refugiar, aceitar, alojar, hospedar, receber junto de si. Concordar em receber ou em aceitar na sociedade, no lar ou no círculo de amizades. Então, acolher é muito importante, né? Quem não gosta de ser acolhido quando você chega num lugar, não só na igreja, mas quando você chega num grupo de pessoas, você se sentir bem recebido, você se sentir aceito. Quando você chega na escola tem muito isso, tem os grupos de afinidade e muitas vezes algumas pessoas são colocadas de fora
nossa vizinhança. Isso acontece também às vezes na igreja, né? Temos grupinhos e muitas vezes alguns ficam de fora. Como será que essas pessoas que ficam de fora se sentem? Como será que você se sentiria se você ficasse de fora, né, dos grupos, do meio onde você vive, seja na igreja, seja na... Eu tenho certeza que você já passou por isso, eu já viu alguém passar por isso. Mas será que você já foi agente de acolhimento? Será que você tem se deixado usar pelo Espírito Santo para ser um agente de acolhimento, para receber as pessoas em amor? A palavra de Deus, Jesus fala para a gente em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, Jesus diz assim: tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o a eles também. Pois esta é a lei e os profetas. Então, o que Jesus está falando aí para a gente? Como você gosta de ser tratado, procure tratar também as pessoas. O que você gosta que façam para você, procure fazer também para os outros. Então, além de você estar sendo obediente a Deus e agradando a Deus, você está semeando atitudes que você vai colher. Talvez você não colha daquela mesma pessoa, mas você colha de outras pessoas. Talvez você esteja numa situação onde tudo que você quer é ser acolhido, ser aceito, se sentir amado naquele lugar que você está. Então, seja acolhedor, seja hospitaleiro, né? Receba as pessoas com alegria, ajude a inserir as pessoas que você perceba que estão de fora. Quando você der uma olhadinha assim, ajude a inserir, né, essas pessoas. Porque esse que é o significado de acolher, né? Então vamos lá, continuando. Eu queria falar também um pouquinho, né, a nossa lição aborda sobre o sentimento de pertencimento. Isso é comum a todo ser humano. Todo ser humano, ele tem dentro de si o desejo de pertencer a um grupo, a um projeto, a ser aceito onde ele chega. Então, quando isso não acontece, isso é motivo de sofrimento e às vezes de afastamento, às vezes de isolamento. E a gente que já conhece essa palavra, que já conhece que o desejo de Deus é que a gente seja acolhedor, a gente precisa praticar esse acolhimento para que isso não aconteça, para que situações como essa não aconteçam, né? Todo ser humano necessita necessita se sentir parte de alguma coisa, participante de alguma coisa. A gente vê muito isso também na igreja, quando chega um jovem de outro lugar, ou quando chega um jovem que não conhece Jesus ainda, e nós precisamos criar um ambiente de encorajamento, onde a pessoa que chegou ali a primeira vez, ela já sinta o amor de Deus, ela já se sinta acolhida, porque essa realmente é a vontade do Senhor. E nós não podemos, nós não devemos desprezar ninguém. Sob qualquer argumento, sob qualquer circunstância, nós não podemos desprezar ninguém. Ao contrário, a nossa função é acolher todos os irmãos sem acepção, sem fazer diferença, sem escolher, eu gosto desse aqui, daquele ali eu não gosto, eu tenho afinidade com essa galera aqui, mas aquela galera ali eu não tenho afinidade. E muitas vezes isso afasta as pessoas da igreja, muitas vezes isso gera nas pessoas um sentimento de solidão muito grande, e elas acabam se afastando daquele lugar onde ela não foi bem recebida, onde ela não foi inserida, onde ela não se sente pertencente, né? Então ela vai procurar outro lugar onde ela seja acolhida e onde ela se sinta pertencente, porque isso aí é uma característica nossa como ser humano, porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para os relacionamentos. E a palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva só, né? Então Deus ele nos criou para isso, também para isso, né? Para nos relacionar um com o outro, para ter comunhão com o outro.
E nós precisamos ter esse entendimento bem claro para que a gente seja realmente agente de acolhimento. Acolha como Cristo acolheu. Foi o versículo que a gente leu, Romanos 15, né? Versículo 7. Como é que Cristo acolheu? Como é que Cristo te acolheu? Como é que Cristo me acolheu? Foi um acolhimento antecipado, incondicional. E um exemplo a ser seguido. Como assim antecipado? A Bíblia diz que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Então, nós não éramos aceitáveis, mas ele nos aceitou. Nós não éramos bonzinhos e nem somos ainda, nós estamos caminhando, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia pelo Senhor. Mas Cristo antecipadamente nos acolheu, nós fomos inseridos, nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós temos um Deus que nos ama. Então, assim como Ele nos acolheu, nós também precisamos acolher. Ele nos deu exemplo para nós seguirmos, né? Nós precisamos ser imitadores de Cristo, a palavra diz. Nós precisamos imitar as atitudes de Jesus, porque a vontade de Deus, né, é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, quando nós encontramos Jesus, quando nós conhecemos o seu amor, nós somos alcançados por essa tão grande salvação, nós começamos a ser transformados. E até a volta de Jesus, o nosso alvo é esse. Nós temos que caminhar para esse alvo, de ser transformados. Então, à medida que a gente tem conhecimento dessa palavra, nós precisamos colocar essa palavra no nosso coração e começar a agir de acordo com a palavra que temos aprendido. Amém? Então, acolher, Romanos 14, 1, diz que a gente deve acolher o irmão, mesmo que ele tenha opiniões diferentes da nossa. Mas não para ficar discutindo, eu estou certo, eu estou errado. Não, eu sou mais forte, você é mais fraco. Não, eu sou mais inteligente, né? Eu conheço mais. Não, Não, todos nós perante o Senhor Jesus somos iguais, somos filhos e dependentes do perdão do Senhor, dependentes do sangue de Jesus para a purificação dos nossos pecados. Então nós não acolhemos o irmão para apontar as suas falhas, os seus defeitos. Nós acolhemos o irmão como Cristo nos acolheu. Nós olhamos para ele e nós realmente vemos que ele tem falhas e nós também temos falhas. Então, nós não acolhemos para apontar suas falhas, seus defeitos, suas fraquezas, né? Porque muitas vezes nós nos consideramos fortes e já maduros, né? No próprio Evangelho, nós nos consideramos muito sábios, e quando nós vemos uma pessoa que pensa diferente, muitas vezes nós não o acolhemos, ou quando acolhemos para debates e contendas, e não é essa a vontade do Senhor, né? Mas se nós nos achamos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos, né? Nós não podemos nos agradar. É como Cristo. Se Cristo olhasse para nós, para as nossas fraquezas, e pensasse em agradar a si mesmo, não nos recebesse, nós estaríamos realmente condenados à morte eterna. Mas, diferente disso, Jesus, ele nos acolheu, nos acolhe e suporta as nossas fraquezas e nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, nós precisamos acolher realmente uns aos outros. E acolha, como disse o versículo também que a gente leu de Romanos 15, versículo 7, para a glória de Deus. Porque quando nós temos um bom relacionamento uns com os outros, um relacionamento sadio, apesar das diferenças, né? Nós somos diferentes, muito diferentes uns dos outros, mas quando nós nos aceitamos, quando nós nos acolhemos e suportamos uns aos outros, fazemos isso com alegria, nos esforçamos para isso, o nome do Senhor ele é glorificado. Não somente glorificado, como também nós agradamos o coração de Deus, nós alegramos o coração de Deus quando nós fazemos isso.
E é muito bom se nós procurarmos ter uma vida que glorifique a Deus, uma vida que agrade o coração do Pai. E não que agrade a nós mesmos, né? Como a gente viu aqui no versículo que a gente leu. 1 Coríntios 10, no versículo 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa façais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, toda a nossa vida deve ser estruturada, deve ser firmada, todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles devem ter como alvo glorificar a Deus, deve ter como alvo agradar a Deus. O objetivo realmente dessa lição é que a gente tenha no nosso coração o desejo de seguir o exemplo que Cristo deixou. E é um grande desafio, realmente, porque nós somos muito diferentes. Quando Paulo escreveu para os Romanos, ele escreveu exatamente por isso, porque tinha muitas pessoas diferentes, pessoas que pensavam que podiam comer umas coisas, outros pensavam que não podiam comer outras, outros pensavam que certas comidas eram puras, outras eram impuras, e havia realmente muita discussão, e eles acabavam não sendo muito acolhedores. Então, Paulo, ele escreveu: acolhei, né, não, superem essa dificuldade de convivência. Então, supere as dificuldades de convivência que você pode ter. Isso serve para a nossa família, né? Nosso meio familiar, serve para nosso meio é, cotidiano, né? Na escola, os nossos amigos. Se nós quisermos realmente ter amigos e conviver com pessoas, nós precisamos realmente acolher as pessoas, acolhê-los, não para debater opiniões divergentes, mas saber que nós somos diferentes, mas nós nos complementamos. Nós somos diferentes, mas nós precisamos uns dos outros, né? Então, quanto mais nós somos fortes em Cristo, quanto mais nós nos fortalecemos no Senhor, mais nós temos que dar apoio às pessoas que nós consideramos fracas, que nós, porventura, acharmos que são fracas ou só porque pensam diferente. Eu quero ler para vocês aqui um pedacinho aqui do que está escrito aí na revista de vocês. Se você acompanhar, se você estiver com a revista, você vai ver que está na sua revista. Mas se você não tiver com a revista, não tem problema, você vai ver agora também. João Calvino, comentando Romanos 15, versículo 7, disse o seguinte: Paulo insiste em manter o exemplo de Cristo, o qual recebeu não um ou dois dentre nós, mas todos nós juntos, e nos uniu de tal maneira que devemos sustentar uns aos outros, caso queiramos permanecer com Jesus, né, em seu seio. Portanto, só confirmaremos nossa vocação se não nos apartarmos daqueles a quem o Senhor nos uniu. Então, nós precisamos acolher os nossos irmãos em Cristo. Os jovens, eles são muito propensos a ter grupinhos, né? E acabam excluindo um ou excluindo outros. Saibam que isso não alega o coração de Deus. E que se você já sofreu isso, você sabe que não é bom, que não é agradável. E se você já fez isso, você sabe que fez errado. Então, daqui para frente, viva no novo tempo, né? Viva de acordo com essa verdade que você está aprendendo. A nossa revista toda ela é dedicada a construir relacionamentos, a construção de relacionamentos, porque o Senhor ele tem isso, né, no seu coração, que nós venhamos a nos relacionar, que os uns aos outros da Bíblia sejam verdade entre nós. Então, guarde essa lição no seu coração. Você vai ser um verdadeiro adorador, não só se você for à igreja cantar, levantar a mão, chorar, ajoelhar, se prostrar, mas você vai ser um verdadeiro adorador quando você
cumprir, quando você buscar o cumprimento da vontade de Deus, quando você buscar acolher as outras pessoas que são diferentes de você, né? Nós precisamos fazer isso, porque é muito bom, a Bíblia diz que os irmãos vivam em união, né? A unção, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, quando a gente vive em união. Então nós precisamos nos esforçar, como diz a palavra de Deus, para manter o vínculo da unidade do corpo de Cristo, principalmente. Então, essa verdade funciona em todos os setores onde você estiver inserido. E nós precisamos aplicá-la de maneira muito cuidadosa, de maneira muito diligente, nos esforçando, nos esmerando e com muito carinho, né? Dentro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo, para nós nos fortalecermos uns aos outros, né? Eu quero ler esse versículo que também está na lição de vocês. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sendo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, se eu olho para você, eu considero você superior a mim, e eu ajo com humildade, procuro ter o mesmo ânimo, o mesmo amor e o mesmo sentimento, e você faz a mesma coisa comigo, nós realmente teremos uma unidade real, agradaremos o coração de Deus. Então, nós precisamos ter esse tipo de atitude com todas as pessoas, que nós conhecemos e fazem parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ter humildade, não devemos contender, entrar em discussões, bate-bocas, ou bate-boca ou bate-dedo, né? Que a gente bate boca muito no WhatsApp, no Facebook, mas quando você for realmente dizer alguma coisa, seja oralmente ou de maneira escrita, digital, ou mensagem, pense como você se sentiria se você recebesse essa mensagem. Porque como nós vimos, Jesus falou que a gente deve agir com o outro como nós gostaríamos que agissem conosco. Não como eles merecem, ou a gente acha que merecem, ou eu não fui com a cara. Os jovens às vezes têm isso. Mas abra mão disso aí, porque esse sentimento de exclusão, de apartar pessoas, de tratar pessoas com diferença, tratar um de um jeito, outro do outro, isso aí não vem de Deus e não ajuda na unidade do corpo de Cristo. Então, não agrada o coração de Deus. Então, se esse sentimento aparecer, né, você olhar uma pessoa, um jovem na igreja, e você já pensar, já tiver no seu coração, eu desprezei ele, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela, ele é assim, ela é assada, ele me olhou e eu sei porque há muito tempo a gente lida com jovens, e eu tenho jovens em casa também, né? Então, às vezes, o jovem olha assim um para o outro e pensa ou fala, né? As meninas muito mais até do que os meninos, me olhou daquele jeito. Os meninos também fazem isso, né? Mas a gente observa isso às vezes muito nas meninas, que elas olham uma para a outra e a outra já acha que olhou assim, olhou assado. Isso tudo é uma ação do inimigo para afastar vocês e para desestabilizar o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Porque aí a gente já não se sente acolhido, aí o outro já não se sente à vontade. Então, vamos viver um novo tempo, né? Vamos viver um tempo onde a gente realmente é acolhido e acolhe, né? Oferece esse acolhimento, essa proteção, essa receptividade. Não é verdade? Estamos terminando. Então, para refletir, né, e orar, eu quero ver com você aqui. Há alguém a quem você, no coração, ou por atos ou por palavras, tem desprezado? Pensa aí. Menosprezado. Você pensa assim, chegou fulano. Você às vezes pode não falar, mas o Senhor conhece teu coração. E essa reflexão não é para
trazer acusação para você, mas para gerar arrependimento. Então, se arrependa, confesse ao Senhor, peça perdão e peça ao Senhor que ministre amor no seu coração. O Espírito Santo já derramou esse amor no seu coração, mas muitas vezes esses sentimentos que a gente deixa tomar conta do nosso coração impedem que o amor do Espírito Santo flua. Então, peça ao Espírito Santo ajuda, porque é realmente um desafio. As pessoas são tão diferentes, né? Não é fácil. E há um inimigo que luta contra a unidade do corpo de Cristo, né? Mas o Espírito Santo, ele é aquele que promove juntas e ligamentos, como diz a palavra de Deus, para te unir ao teu irmão, com toda a diferença que você tem, com toda a diferença que nós temos um com o outro, que pensamos diferente, que agimos diferente. O Espírito Santo, ele promove essas juntas e ligamentos que fazem com que o corpo seja ligado. Então, se você já desprezou alguém no seu coração ou ainda despreza, lembra aí. A gente não está convivendo tanto presencialmente, mas isso já vai acabar e nós já vamos voltar. E quando nós voltarmos, esse sentimento já tem que ter sido superado, né? Você pode aí mandar uma mensagem para a pessoa, já começar a cultivar no seu coração, né, bons sentimentos, bons pensamentos, e não desprezo nem menosprezo por ninguém, né? Mas considerando a pessoa superior a você mesmo, né? A segunda pergunta é: você se acha? Você é do tipo, isso aí está lá na sua revista, você pode dar uma olhada. Você é do tipo nariz empinado, que se acha, né, superior a seus irmãos? Você olha assim e pensa, fulano não. Lembre-se, a palavra irmão já quer dizer igualdade, né? Peça a Deus a oportunidade para aprender a humildade, cuidado, viu? Ele responde, né? Peça a Deus para ser humilde, para ter oportunidade de servir alguém. Exercite isso, essa humildade de servir, de considerar o outro superior. Não fica se achando, né? Porque nós temos defeitos, muitos defeitos. E o Senhor Jesus, ele nos conhece, nos aceita, nos acolhe. E com a ajuda do Espírito Santo e a palavra, ele vai nos modificando, né? A cada dia. A terceira é unidade na diversidade. Divergências de pensamento não são razão para divergências de alma, de coração, de afeto. Aprenda a experimentar isso, aprenda a viver com quem pensa diferente de você, com quem gosta de outras coisas. A única coisa que não pode divergir é que nós temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós o amamos, amamos a sua palavra e queremos cumprir a palavra do Senhor. Agora, gostos, opiniões, cabelo, cor, tamanho, né, idade, nada disso pode ser motivo de separação, mas sim de unidade. A gente aprende muito uns com os outros. A gente aprende muito mais até com o diferente do que com o igual. Com aquele que tudo concorda, é muito legal, é muito tranquilo para a gente ficar, né, perto só de quem, sim, tudo concorda. Mas quando alguém fala com amor para você, não, eu penso diferente, aí você para e não coloca a tua opinião sobre a dele, mas começa a pensar também sobre aquilo, refletir naquilo, procurando a palavra de Deus, né? E aí a gente tem como ser unidos, sendo diferentes. Basta você olhar o corpo, né? Não tem corpo, não teria corpo se todo mundo fosse igual, se tudo fosse igual. A palavra de Deus diz: se todo mundo fosse nariz, misericórdia, né? Não teria corpo. Então nós somos um corpo. Então nós somos diferentes, mas somos unidos pelo Espírito Santo. Então acolha, tá bom? E no quarto, qual é a dificuldade? Quais são as maiores dificuldades? Tudo para você refletir e orar, né? Reflita e ore, o Espírito Santo ele vai fazer a diferença na sua vida. Qual é a maior dificuldade que você tem
de acolher? Quais são as pessoas que você acha mais difíceis de exercitar o acolhimento? Pense nisso. Não é fácil, né? Se fosse fácil, não precisava ser tão mencionado na palavra de Deus, né? Não precisava ser tão admoestado, não precisava ser tão dito para nós, para nos esforçarmos, para nos relacionarmos bem. Mas peça a Deus que coloque pessoas diferentes perto de você, além de amor e habilidade para acolhê-los, como é da vontade do Senhor. Então, comece a querer crescer nisso. E aí Deus vai colocar pessoas que pensam diferentes, e aí você já pede ao Senhor, Senhor, isso não é fácil. Então, o Senhor já me capacita aí para conviver bem com pessoas que estão diferentes. Você vai ver como você vai crescer em amor e agradar ao Senhor muito, né? Agradar ao Senhor demais, né? Então, pense sobre isso. São questionamentos, são perguntas para você pensar e orar. Né? Não só pensar, não é uma questão de achar defeito, né? Mas uma questão de refletir para que possamos apresentar isso ao Senhor e Ele nos ajudar a cumprir a sua própria palavra. Deus é tão tremendo que Ele nos dá a palavra, nos dá a ordenança, mas também nos dá o Espírito Santo, que nos capacita a cumprir as ordenanças do Senhor. Mas aí nós precisamos orar para ter intimidade com Ele, né? E aí isso aí é a sua parte, né? Já é a nossa parte. Orar, abrir o nosso coração e nos dispor, inclinar o nosso coração à palavra de Deus, à verdade do Senhor. Amém? Então, resumindo a nossa lição, nós precisamos acolher uns aos outros. Acolher como Cristo acolheu, sem fazer acepção, acolher incondicionalmente, suportar uns aos outros com paciência, com amor, né? E acolher também para a glória de Deus, em obediência, né? Nós precisamos acolher porque é um mandamento, é uma ordenança do Senhor para que a gente acolha uns aos outros, receba, proteja, aceite, considere. Com o coração, faça isso com o coração. Você será grandemente enriquecido. Amém? E finalizando, tem tarefa? Tem tarefa. Essa semana tem tarefa. Eu quero ver lá no grupo, né, a tarefa de vocês. Tem uma tarefa simples, né? Tem 4 tópicos aqui. E só 2 é que a gente vai conseguir ver. E aí você vai postar lá no grupo. Ore. Ore ao Senhor por tudo isso que a gente ministrou. Ore. Porque sem o Senhor é realmente muito difícil. Poderia dizer até impossível. Mas é muito difícil sem a ação do Senhor nós convivermos harmonicamente, com amor, né, com pessoas tão diferentes. Então, ore. Invista tempo de oração, e tempo você tem agora, né? Invista tempo de oração por esse propósito. Esse sim, está em negrito, é que eu quero ver lá no grupo dos jovens. Se você não está no grupo, né, procura aí, procura a gente, pode me procurar na rede social, procurar o Egídio, o Gabriel, e nós vamos inserir você no grupo dos jovens, né? E essa missão é para os jovens. Essa missão é para todos nós que somos filhos de Deus, mas a tarefinha aqui é para os jovens. Exemplos de Jesus. Olha, Jesus, ele é o maior exemplo da gente de acolhimento. E tem inúmeros exemplos na palavra de Deus que ele acolheu pessoas muito diferentes, pobres, ricos, sábios, não tão sábios, pessoas humildes. Jesus acolheu diversas pessoas e muitas a gente vê na palavra dele, né? Jesus acolheu pessoas como a mulher samaritana. E já dei uma dica, né? Essa não vale. Agora vocês vão procurar outros exemplos de acolhimento de Jesus e colocar lá no grupo. Jesus acolheu uma mulher que era rejeitada. A mulher samaritana era uma mulher rejeitada porque ela era uma mulher pecadora e também porque ela era samaritana.
Mas ele conversou com ela, ele deu atenção a ela, e ali foi estabelecida a salvação. E ela saiu dali e já foi evangelizar, né? Já foi falar de Jesus. Então, coloca lá no grupo outros exemplos, pelo menos 3, né, exemplos, mas se você não lembrar de 3, coloca o que você lembrar, onde você vê na trajetória de Jesus nos evangelhos, Jesus acolhendo, né, e aí vai ser muito bom compartilhar isso uns com os outros, e aí você interagir no grupo também. Participe, o grupo é muito tremendo, nós temos esse grupo de WhatsApp dos jovens, ele é muito edificante, tem convite de oração, né? Sempre o Mateus está postando lá reunião de oração através do Zoom, reunião de louvor e oração. Os jovens se reúnem para orar e oram lá por 30 minutos e adoram ao Senhor, trocam ideias, conversam. Então, interaja no grupo, vai ser muito bom. Nós vamos sair muito mais fortalecidos desse tempo. Então, é por isso que o grupo é muito importante. Então, essas duas tarefinhas que estão em negrito é para você compartilhar no grupo. A terceira, que você também vai compartilhar no grupo, é acolhendo na prática, compartilhe. O que é isso? Não, você não vai dizer o nome das pessoas e tudo, mas você dá um exemplo lá de um momento onde você foi acolhido e foi muito legal, e você foi muito feliz por ter sido acolhido, e mostra também lá um exemplo de quando você acolheu, né? E se isso não aconteceu ainda, se você não acolheu ninguém, acolha agora, né? Mesmo nesse tempo, é possível você praticar isso. E compartilha com a gente lá no grupo, coloca lá, gente, olha, teve uma situação que eu estive em tal lugar assim, e eu fui muito bem acolhida. Nós fomos muito bem acolhidos quando chegamos aqui na ICEA. É uma igreja muito amorosa, os pastores são muito amorosos, os irmãos são muito amorosos. Quando eu vim aqui uma vez, eu vim visitar, eu não estava nem morando em Brasília, já estou contando meu exemplo aqui, hein? Vou contar lá no grupo também. Eu não morava nem em Brasília ainda, só o Egídio e o Rafa que moravam aqui. E quando eu cheguei na igreja, as irmãs falavam assim para mim: você não é a esposa do pastor Egídio? Eu estava orando por você. Gente, eu me senti muito amada, É muito legal. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Não foi uma pessoa só, foram várias. Falava assim para você: irmã, nós estamos esperando a sua vinda, nós queremos ver quando é que você vai chegar aqui com a Ágata, porque nós já estamos orando por você. E eu fico até emocionada com isso, porque nós chegamos de um lugar diferente, não temos família aqui, nós fomos muito bem recebidos. Então, você se sente amparado, você se sente amado, e aí você consegue até fluir melhor, desenvolver melhor suas atividades, você sabe que você tem com quem contar. Então, tá aí um exemplozinho para você, acolhendo na prática. Eu dei o exemplo de como eu fui acolhida, eu acho muito legal compartilhar isso, e compartilhar no grupo com a gente, tá bom? E o último é: persevere, se esforce, porque acolher não é fácil, mas insista, né? Persevere, mande mensagens essa semana de encorajamento para alguns irmãos, pelo WhatsApp. Você está tanto na rede social, e muitas vezes a gente está na rede social e acaba se envolvendo em discussões que nem são proveitosas, nem edificam. Mas em vez de fazer isso, manda uma mensagenzinha, manda um coraçãozinho, sei lá, uma mãozinha que está orando. Ou só bota lá: oi, como é que você está? Né? Tanto tempo que a gente não se vê. Mas faz isso, procura fazer isso com aqueles que você não tem falado, aqueles com quem você não fazia antes, né? Com quem você era mais distante. Talvez a pessoa nem identifique teu número, você fala assim: oi, aqui é a Janete, né? Eu queria só saber como é que você está nesse tempo, né? Tanto tempo que a gente não se vê, tá tudo bem? E aí, só isso já é o suficiente para que a pessoa do outro lado se sinta amada e acolhida. E você vai estar semeando, e quem semeia colhe, hein? Então, quem semeia indiferença pode colher indiferença, mas quem semeia acolhimento vai colher acolhimento, porque a palavra de Deus garante isso para nós. Amém?
Então, terminar, vamos orar ao Senhor, que é o Deus que nos deu essa palavra nessa manhã, essa palavra tão preciosa de acolhimento, né? E nós queremos acolher e ser acolhidos, amém? Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor nos acolheu em Cristo Jesus. E o Senhor ainda nos acolhe, nos perdoa, nos lava, nos ama, nos revigora a cada manhã. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós somos gratos por isso. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero orar por todos os jovens da Tua casa, que sejam jovens acolhedores, meu Pai. Se há algum jovem que não se sente acolhido, Senhor, que o Senhor mesmo use os outros jovens, levante outros jovens para manifestar esse sentimento de acolhimento para com a vida deles, uns com os outros. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, cada um, para que venhamos a nos fortalecer em Ti e nos fortalecer também nos nossos relacionamentos, uns aos outros, Pai. Em nome do Senhor Jesus, contamos contigo, Espírito Santo, para nos tornar pessoas acolhedoras e acolhidas umas às outras, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima lição, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe grandemente. E acolha, amém? É uma experiência muito boa. Se você praticar, você vai querer acolher o tempo todo, é muito bom.